Seja bem-vindo, seja bem-vinda quem estiver assistindo pós nossa gravação ao 27ª oficina do grupo do estudo de psicanálise do GNFIL. Estamos lendo Além do Princípio do Prazer, esse é o terceiro encontro, terceira parte. Então vamos lá, então. Creio que podemos nos arriscar a ver a neurose traumática ordinária uma consequência de uma vasta ruptura da proteção contra estímulos. Assim, estaria reabilitada a velha e ingênua teoria do choque, em aparente contraste com uma posterior e psicologicamente mais ambiciosa, que não atribui significação etiológica ao efeito da violência mecânica, mas ao terror e à ameaça para a vida. Esses opostos não são inconciliáveis, porém, a concepção psicanalítica da neurose traumática não é idêntica à teoria do choque em sua forma crua. Para esta, a essência do choque estaria no dano direto da estrutura molecular, ou mesmo da estrutura histológica dos elementos do sistema nervoso, enquanto nós procuramos explicar seu efeito pela ruptura de proteção contra estímulos para o órgão psíquico e pelas tarefas que daí resultam. O susto mantém sua importância também para nós. A condição para ele é a ausência de preparação para a angústia, que implica sobreinvestimento em sistemas que primeiro recebem o estímulo. Devido a esse menor investimento, os sistemas não se acham em boas condições de ligar as quantidades de excitação que chegam, e as consequências da ruptura da proteção se verificam mais facilmente. Vemos, assim, que a preparação para a angústia com o sobreinvestimento dos sistemas receptores representa a última linha da barreira contra o estímulo. Em toda uma série de traumas, a diferença entre os sistemas não preparados e aquele preparado pelo sobreinvestimento pode ser o fator decisivo para o resultado final. Ela provavelmente não terá peso a partir de uma certa intensidade do trauma. Se os sonhos dos neuróticos que sofreram acidentes fazem os doentes voltarem regularmente à situação do acidente, então eles não se acham a serviço da realização do desejo, cuja satisfação licitatória tornou-se sob o domínio do princípio do prazer, com o som dos sonhos. Olha, isso aqui está muito... Por isso, não se acha servidor licitatório. Mas podemos supor que, desse modo, eles contribuem para outra tarefa que deve ser resolvida antes que o princípio do prazer possa começar seu domínio. Tais sonhos buscam lidar retrospectivamente com o estímulo, mediante o desenvolvimento da angústia, cuja omissão tornara-se a causa da neurose traumática. Assim, nos permite vislumbrar uma função do aparelho psíquico, que, sem contrariar o princípio do prazer, é independente dele, parece mais primitiva que a intenção de obter prazer e evitar desprazer. Isso é uma coisa muito fantástica, né? Pensar que muitas pessoas pensam só nesse princípio do prazer e do desprazer, ele vem e fala, não, tem uma coisa aí a mais, né? Um nível a mais essa conversa. Aqui seria, então, o lugar de admitir, pela primeira vez, uma exceção à tese de que o sonho é uma realização do desejo. Os sonhos de angústia não constituem exceções tais, como já demonstrei repetidamente em detalhes e tampouco os sonhos de castigo, pois apenas substituem a realização proibida do desejo pelo castigo que lhe é apropriado, sendo, portanto, a realização de desejo de consciência de culpa que reage a instinto repudiado. Mas os supramencionados sonhos dos neuróticos traumáticos já não se incluem na perspectiva da realização de desejo, nem os sonhos ocorrentes nas psicanálises que nos trazem à memória os traumas psíquicos da infância. Eles obedecem antes à compulsão da repetição, que na análise de fato é favorecida pelo desejo, encorajado pela sugestão de evocar o que foi esquecido e reprimido. Repetição, hein? Tudo repetição. Assim, também a função do sonho de eliminar motivos para a interrupção do sono, por meio da realização do desejo,
não seria sua função original. Ele a teria assumido apenas depois que toda a vida psíquica aceitou o domínio do princípio do prazer. Se existe um além do princípio do prazer, é coerente admitir que também houve uma época anterior à tendência dos sonhos a realizar desejos. Com isso, não é contrariada a sua função posterior, mas surge uma vez rompida essa tendência, uma outra questão. Tais sonhos que obedecem à compulsão da repetição, no interesse do ligamento psíquico de impressões traumáticas, não serão possíveis também fora da análise. A resposta é certamente afirmativa. Olha, ele bate de novo na repetição. Compulsão de repetição. Novo, repetição. Repetição. Acerca das neuroses de guerra, na medida em que essa expressão denota mais do que as circunstâncias em que surgiu a doença, já expus em outro lugar que elas bem poderiam ser neuroses traumáticas que foram facilitadas por um conflito do eu. O fato que mencionei acima, parte 2, de que uma séria ferida causada simultaneamente pelo trauma diminui a chance para o surgimento de uma neurose. Deixa de ser incompreensível se lembramos duas das condições enfatizadas pela pesquisa psicanalítica. Primeiro, que o estremecimento mecânico deve ser conhecido como uma das fontes de excitação, conferidas a observações sobre o efeito de balançar-se e de andar de trem em 3 ensaios de uma teoria da sexualidade, 1905. Segundo, uma doença dolorosa e febril tem, enquanto dura, poderosa influência na distribuição da libido. Assim, a violência mecânica do trauma liberaria um quanto desta excitação sexual que, devido à falta de preparação para a angústia, tem efeito traumático, mas o simultâneo ferimento físico, ao solicitar um sobreinvestimento narcísico do órgão ofendido, ligaria o excesso de excitação. Pela introdução ao narcisismo. Nós iremos ler esse, acho que a gente leu, ou vamos ler esse artigo aqui. É também conhecido, embora não suficientemente utilizado na teoria da libido, que severos distúrbios da distribuição da libido, como o da melancolia, são temporariamente eliminados por uma doença orgânica intercorrente, e mesmo o estado plenamente desenvolvido da dementia praxis é capaz de remissão, em igual circunstância. 5. A falta de uma barreira contra excitações que vinham do interior na camada cortical receptora do estímulo terá a consequência de que tais transmissões de estímulo adquirem a maior importância econômica e frequentemente dão ensejo a distúrbios econômicos equiparáveis a neuroses traumáticas. As mais ricas fontes de tal excitação interior são chamadas instintos do organismo. Os representantes de todas as forças procedentes do interior do corpo e transmitidos ao aparelho psíquico, que constitui o elemento mais importante e mais obscuro das pesquisas psicológicas. Talvez não seja muito arriscado supor que os impulsos que partem dos instintos não obedecem ao tipo de processo nervoso ligado, mas aquele livremente imóvel que pressiona por descarga. Nosso melhor conhecimento sobre tais processos vem do estudo do trabalho do sonho. Ali descobrimos que os processos que ocorrem nos sistemas inconscientes são fundamentalmente diversos daqueles dos pré-conscientes, que no inconsciente os desinvestimentos podem ser transferidos, deslocados, condensados inteiramente, algo que poderia ter apenas resultados defeituosos se acontecesse com o material pré-consciente, e que por isso também resulta nas conhecidas peculiaridades dos sonhos manifestos. Depois que os vestígios de unos pré-conscientes sofreram elaboração conforme as leis do inconsciente, denominei esse tipo de processo do inconsciente de processo psicoprimário, para distingui-lo do processo secundário que vigora em nossa vida normal desperta. Espera aí que eu quero ver onde que ele começa esse parágrafo aqui. Vamos lá. Posso deslocado. Como todos os impulsos instintuais afetam sistemas inconscientes,
Não é propriamente uma novidade afirmar que eles seguem o processo primário e, por outro lado, não é preciso muito para identificar o processo psíquico primário com o investimento livremente móvel e o processo secundário com as mudanças no investimento ligada ao tônico de Breuer. Então, seria a tarefa das camadas elevadas do aparelho psíquico ligar a estação dos instintos que atinge o processo primário. O malogro desse ligamento provocaria um distúrbio análogo à neurose traumática. Somente após a sua realização no domínio do princípio do prazer e de sua modificação ao princípio da realidade, poderia ocorrer sem estorvo. Até então, bem, a outra tarefa do aparelho psíquico controlar ou ligar a excitação, teria precedência, não em oposição ao princípio do prazer, é certo, mas de forma independente dele e sem consideração por ele em parte. As manifestações de uma compulsão à repetição que descrevemos na primeira atividade da vida psicoinfantil é também nas vivências da terapia analítica. Exibem em alto grau um caráter impulsivo e, quando se acham em oposição ao princípio do prazer, um caráter demoníaco. Compulsão da repetição. Eita, maravilha. No caso do jogo infantil, acreditamos perceber que a criança também repete a vivência desprazerosa, porque sua atividade lhe permite lidar com a forte impressão de maneira mais completa do que se apenas a sofresse passivamente. Cada nova repetição parece melhorar o controle que ela busca ter sobre a impressão, e também nas vivências prazerosas a criança não é saciada pela repetição, insistindo implacavelmente para que a impressão seja igual. Esse traço do caráter desaparecerá com o tempo. Uma piada ouvida pela segunda vez quase não terá efeito. Uma representação teatral nunca obterá, na segunda vez, a impressão que deixou na primeira. E dificilmente um adulto será persuadido a reler de imediato um livro que agradou bastante. A novidade sempre será a condição para se fruir de algo. Mas a criança não se cansará de exigir do adulto a repetição de uma brincadeira que se lhe mostrou ou realizou com ela, até que ele se recuse a fazê-lo exausto. E, ao lhe contarem uma bela história, quer sempre ouvir de novo aquela mesma, em vez de outra. Insiste que a repetição seja idêntica e qualquer alteração perpetrada pelo narrador, com a qual ele talvez esperasse algum êxito. Nisso, não é contrariado o princípio do prazer. Obviamente, a repetição, o reencontro do idêntico, é em si fonte do prazer. Já não analisando, se torna claro que a compulsão de repetir na transferência episódios de sua infância desconsidera todo o princípio do prazer. O doente se comporta infantilmente, mostrando-nos que os traços de lembrança reprimidos da sua experiência primevas não se acham nele presentes em estado ligado. E mesmo não são capazes, em certa medida, de obedecer ao processo secundário. A esse não ligamos, a esse não ligamento devem eles também sua capacidade de formar, apegando-se aos vestígios diurnos, uma fantasia, desejo, que se apresenta no sonho. A mesma compulsão à repetição nos aparece frequentemente como obstáculo terapêutico, quando queremos promover a completa separação do médico por parte do paciente. No final do tratamento, e é de supor que o obscuro medo que sente os não familiarizados com a psicanálise de despertar algo em sua opinião deveria ficar dormindo, representa no fundo o receio que surge a tal compulsão demoníaca. E aí, tudo tranquilo aí? Tudo sossegadinho? Alguma coisa para falar? Até o momento, não. Perfeito.
Mas de que modo se relacionam o caráter impulsivo e a compulsão à repetição? Aqui se nos impõe a ideia que viemos a deparar com uma característica geral dos instintos, talvez de toda a vida orgânica, que até agora não foi claramente reconhecido ou pelo menos explicitamente enfatizado. Um instinto seria um impulso presente em todo o organismo vivo, tendente à restauração de um estado anterior. Olha que legal, hein? E esse ser vivo teve de abandonar por influência da perturbadoras forças externas, uma espécie de elasticidade orgânica, ou se quiser expressar da expressão da inércia da vida orgânica. Tal concepção do instinto soa estranho, pois já nos habituamos a ver nele o fator que impele a mudança e ao desenvolvimento. E devemos agora reconhecer ali a expressão da natureza conservadora do vivente. Por outro lado, logo nos vem ao espírito exemplos da vida animal, que parece confirmar que os instintos são historicamente condicionados. Quando certos peixes empreendem árduas migração na época da desova, para depositar os ovos em água bem distantes de seus lugares habituais, eles apenas procuram, na interpretação de muitos biólogos, os antigos locais de habitação de sua espécie, que no decorrer do tempo trocaram por outros. O mesmo se aplica aos voos das aves migratórias. Logo somos obrigados a buscar por novos exemplos, ao lembrar que nos fenômenos da hereditariedade e dos fatos da biologia estão as provas mais formidáveis de uma orgânica compulsão a repetir. Vemos que o gene de um animal vivo é obrigado a repetir em seu desenvolvimento de maneira fugaz e abreviada. Certamente, as estruturas de todas as formas que ele procede, em vez de tomar a via mais curta para sua configuração definitiva, é apenas em grau mínimo. Podemos explicar mecanicamente essa conduta, não podendo deixar de lado a explicação histórica. Do mesmo modo, vai bem alto na hierarquia do reino animal a capacidade reprodutiva, que substitui um órgão perdido mediante a formação de novo, exatamente igual a ele. A objeção natural de que pode haver, além do instinto conservadores que obrigam à repetição, também outros que impelem a criação de novas formas e ao progresso. Não pode ser desconsiderada. Mais adiante ela será incluída em nossas ponderações. Normalmente somos tentados a levar às suas últimas consequências a hipótese que todos os instintos querem restabelecer algo anterior. Se o que dá resultado parece profundo ou causar impressões místicas, sabemos que não nos podem fazer a censura de que buscamos esse efeito. Nós procuramos os sóbrios resultados da pesquisa ou da reflexão nela baseada e não desejamos que eles possuam outra característica senão a da certeza. Portanto, se todos os instintos orgânicos são conservadores historicamente adquiridos e orientados para a regressão, o restabelecimento de algo anterior, temos de pôr os êxitos do desenvolvimento orgânico na conta das influências externas, perturbadoras e desviantes. O ser vivo elementar não pretenderia mudar desde o seu início, permanecendo iguais às condições, ele repetiria sempre o mesmo curso da vida. Mas, em última instância, a história do desenvolvimento da Terra e de sua relação com o Sol é que deixaria sua marca no desenvolvimento do organismo. Os instintos orgânicos conservadores acolheram cada uma dessas mudanças impostas ao curso da vida e as preservaram para a repetição, e assim produzem a enganadora impressão de forças que aspiram à transformação e ao progresso, quando apenas tratam de alcançar uma antiga meta por vias antigas e novas. Também essa meta final de todo esforço orgânico pode ser indicada.
Seria contrário à natureza conservadora dos instintos que o objetivo da vida fosse um estado nunca antes alcançado. Terá de ser, isso sim, o velho estado inicial, que o vivente abandonou certa vez e ao qual ele se esforça por voltar, através de todos os rodeios de seu desenvolvimento. Se é lícito aceitarmos como experiência que não tem exceção, que todo ser vivo morre por razões internas, retorna ao estado inorgânico, então só podemos dizer que o objetivo de toda a vida é morte, e retrospectivamente, que o inanimado existia antes que o vivente. Em algum momento, por uma ação de forças ainda inteiramente inimagináveis, os atributos viventes foram suscitados na maneira inanimada. Talvez tenha sido um processo exemplarmente semelhante ao que depois, em certa camada, tem matéria viva. Fez surgir a consciência. A tensão que sobreveio na substância anteriormente inanimada procurou anular a si mesma. Foi o primeiro instinto, o do retornar ao inanimado. Olha que legal. Era fácil morrer para a matéria então vivente. Provavelmente percorria um curso de vida bastante breve, cuja direção era determinada pela estrutura química da jovem vida. Assim, por longo tempo, a substância viva pode ter sido repetidamente criada, sempre morrendo com facilidade, até que decisivamente influências externas mudaram de forma tal que obrigaram a substância ainda sobrevivente a desviar-se cada vez mais do curso da vida original e fazer rodeios cada vez mais complicados até alcançar a sua meta da morte. Interessante. Tais rodeios, como a morte, fielmente seguidos pelos instintos conservadores, nos ofereceriam hoje o quadro dos fenômenos da vida. Se nós ativarmos a natureza exclusivamente conservadora dos instintos, não poderemos chegar a outra conjuntura acerca da origem do objeto da vida. Tão surpreendente quanto essas conclusões é que diz respeito aos grandes grupos de instintos que estabelecemos por trás dos fenômenos da vida. O postulado de instintos autoconservadores, por nós atribuídos a todo ser vivente, acha assim curiosa oposição ao pressuposto que toda vida espiritual serve à realização da morte. É verdade, né? É verdade. Bem interessante isso. Vista sob essa luz, diminui consideravelmente a importância teórica dos instintos da autoconservação, de poder e de autoafirmação. São instintos parciais, destinados a garantir o curso da morte própria do organismo e manter afastadas as possibilidades de retorno ao inorgânico que não sejam imanentes, mas é descartada o enigmático empenho do organismo em afirmar-se contra tudo e todos, algo que não se ajusta a nenhum contexto. O que daí resta é que o organismo pretende morrer apenas a seu modo. Tais guardiões da vida também foram, originalmente, guarda-costas da morte. Surge então o paradoxo que o organismo vivo se rebela fortemente contra a influência e perigos que poderiam ajudá-lo a alcançar sua meta de vida por um caminho curto, mediante curto-circuito, digamos. Mas essa conduta caracteriza justamente os esforços apenas instintuais em oposição aos inteligentes. Mas reflitamos um momento, isso não pode ser assim. Aparecem sob uma nova luz os instintos sexuais, que na teoria das neuroses tem uma posição especial. Nem todos os organismos estão sujeitos à coação externa, que os impelia a um desenvolvimento cada vez mais amplo. Muitos conseguiram manter-se no seu baixo estágio até o presente. E ainda hoje vivem, se não todos, muitos seres que devem semelhar estágio atribuídos dos animais e plantas mais avançados. De igual modo,
nem todos os organismos elementares que formam o complicado corpo de um ser vivo superior perfazem todo o curso de desenvolvimento até a morte natural. Alguns deles, as células germinativas, provavelmente conservam a estrutura original da substância viva e, após um certo tempo, se destacam do organismo inteiro, com todas as suas disposições situais herdadas e recentemente adquiridas. Talvez sejam precisamente essas duas características que lhe tornam possível a existência autônoma. Em condições favoráveis, começa a desenvolver-se, isto é, a repetir o jogo a que deve sua gênese, e afinal uma parte da sua substância prossegue o desenvolvimento até o fim, enquanto outra parte retorna ao início do desenvolvimento como um novo resíduo germinal. Assim, tais células germinativas trabalham contra a morte da substância viva e conseguem obter para ela o que deve nos parecer uma imortalidade potencial, embora talvez signifique apenas um alongamento do caminho para a morte, altamente significativo para nós. É o fato de ser a fusão da célula germinativa com outro, a ela semelhante, porém diferente, que reforça ou mesmo permite essa operação. Os instintos que tratam dos destinos desses organismos elementares que se sobrevivem ao ser individual cuidam de sua guarida enquanto se acham indefesos contra os estímulos do mundo externo. Promovem o seu encontro com outras células germinativas, etc. Formam um grupo dos instintos sexuais. Eles são conservadores no mesmo sentido que os outros, ao trazerem de volta estados anteriores da substância viva, mas são em medida maior ao se revelarem peculiarmente resistentes aos influxos externos, e também no outro sentido ainda, pois conservam a vida mesma por períodos mais longos. Eles são propriamente os instintos da vida, pelo fato de agirem contra a intenção de outros instintos, que devido à sua função conduz à morte. Insinua-se uma oposição entre eles e os demais cuja importância logo foi reconhecida pela teoria da neurose. É como um ritmo hesitante na vida dos organismos. Um grupo de instinto precipita-se para a frente a fim de alcançar a meta final da vida, o mais outro rapidamente possível. Atingido uma determinada altura, caminho, e o outro corre para trás, a fim de retomá-lo de certo ponto e assim prolongar a jornada. Ainda que a sexualidade e a diferença do sexo certamente não existissem no começo da vida, é possível que os instintos depois designados como sexuais tenham entrado em atividade desde o princípio, não tendo empreendido somente no instante posterior seu trabalho contra o jogo dos instintos do eu. Agora voltemos atrás nós mesmos para perguntar se todas essas especulações têm fundamento. Realmente não existe, a parte os instintos sexuais. Outros instintos, senão os que querem restabelecer o estado anterior, nem outros que aspirem a um estado jamais atingido? Não sei. No mundo orgânico, de exemplo seguro que contradiga a caracterização daqui proposta. Certamente não se constata, no mundo das plantas e dos animais, um instinto universal rumo ao desenvolvimento mais elevado, embora permaneça indiscutível que há uma tal direção no desenvolvimento. Mas, por um lado, frequentemente não passa de avaliação nossa, quando afirmamos que um estágio de desenvolvimento é mais elevado que o outro. E a ciência do ser vivente, por outro lado, mostra que o desenvolvimento superior num ponto é, muitas vezes, obtido ou compensado pela regressão no outro. Também existe bastante formas animais cujo estado juvenil os fazem ver que o seu desenvolvimento assumiu, de fato, caráter regressivo. Tanto o desenvolvimento superior como a regressão poderiam ser consequências de forças externas que impelem a adaptação, e o papel dos instintos poderiam limitar-se, em ambos os casos, a ter como uma fonte interna do prazer a mudança imposta.
Para muitos de nós, pode ser difícil abandonar a crença que no próprio homem há um impulso para a perfeição, que o levou ao seu atual nível de realização intelectual e sublimação ética, e do qual se esperaria que cuidasse de seu desenvolvimento rumo ao super-homem. Super-homem. Ocorre que eu não acredito em tal impulso interior e não vejo como poupar essa benevolente ilusão. A evolução humana, até agora, não me parece necessitar de explicação diferente daquela dos animais. E o que observamos de incansável ímpeto rumo à perfeição, numa minoria de indivíduos, pode ser entendido como consequência da repressão instintual em que se baseia o que é mais precioso na cultura humana. O instinto reprimido jamais desiste de lutar por sua completa satisfação, que consistiria na repetição de uma vivência primária da satisfação. Toda a formação substitutiva, reativa, todas as sublimações, não basta para suprimir sua contínua atenção. E da diferença entre o prazer de satisfação encontrada e o exigido resulta, o fator impulsor que não admite a permanência em nenhuma das situações produzidas, mas, na palavra do poeta, sempre impele o indomável para a frente. O caminho para trás, para a completa satisfação, é, em geral, obstruído pelas resistências que mantêm as repressões. E assim não resta senão continuar pela direção de desenvolvimento ainda livre, embora sem perspectiva de encerrar o processo e poder alcançar a meta. Os eventos implicados na formação de uma fobia neurótica, que não é senão tentativa de fuga ante uma satisfação instintual, nos proporciona um modelo para a gênese desse aparente instinto de aperfeiçoamento, que de modo algum podemos atribuir a todos os indivíduos. As condições dinâmicas para eles estão universalmente presentes, é certo, mas as circunstâncias econômicas parecem contribuir para os fenômenos apenas em casos raros. Seja apenas indicado, em breve palavras, que o esforço de Eros para reunir o orgânico em unidades cada vez maiores provavelmente substitui o instinto de aperfeiçoamento, que não podemos admitir. Associado aos efeitos da repressão, ele poderia explicar os fenômenos atribuídos a este. Vamos seguir mais um pouquinho. Sexto, o resultado até agora obtido, estabelecendo uma aguda oposição entre os instintos do eu e os instintos sexuais, sendo que aqueles impelem a morte e esse a continuação da vida, e em muitos aspectos não satisfará sequer a nós mesmos. Aí se junta que somente aqueles podemos atribuir o caráter conservador, ou melhor, regressivo, do instinto, correspondente a uma compulsão de repetição. Olha aí, mais uma vez a compulsão de repetição. Pois, segundo nossas hipóteses, o instinto do eu procede diante da animação da matéria inanimada e quer restaurar a condição inanimada. Quanto aos instintos sexuais, é óbvio que reproduzem o estado primitivo do vivente, mas o objetivo que perseguem com todos os meios é a fusão de duas células germinativas diferenciadas de certa maneira. Quando não se realiza essa união, morre a célula germinativa, assim como os outros elementos do organismo multicelular. Apenas nessas condições pode a função sexual prolongar a vida e dar-lhe a aparência de imortalidade. Mas que importante evento no curso de desenvolvimento da substância viva é repetido na procriação sexual, ou em sua precursora, a copulação de dois indivíduos entre os protozoários. Isso não sabemos, e, portanto, nos sentiríamos aliviados se toda essa nossa estrutura de pensamento demonstrasse estar errada. A oposição entre o instinto do eu, de morte, e o instinto sexual da vida seria descartada, e com isso também a compulsão à repetição perderia a importância que lhe foi dada. Então voltemos a uma hipótese que aqui ofereceremos, esperando que ele admita uma refutação exata. Que ela admita uma refutação exata.
Baseamos ainda outras conclusões no pressuposto de que todo ser vivo tende a morrer por causa das internas. Lançamos tal suposição despreocupadamente, porque ela não nos parece uma suposição. Estamos habitualmente a pensar que nossos poetas nos encorajam a isso. Talvez tenhamos decidido a fazê-lo porque há um consolo nessa crença. Se a mesma pessoa deve morrer, após presenciar a morte de seus entes mais queridos, ela preferirá submeter-se a uma implacável natural, a soberba, a necessidade, do que ao acaso que poderia ser evitado. Mas talvez essa crença na íntima natureza da lei que haveria na morte seja apenas mais uma das ilusões que nós criamos para suportar o peso da existência. Com certeza, não é uma crença primordial, pois é uma ideia de morte natural e alheia. Morte natural é alheia aos povos primitivos. Toda a morte deles é imputada à influência de um inimigo ou de um mau espírito. Por isso, não deixemos de recorrer à biologia a fim de examinar essa crença. Se o fizermos, ficaremos espantados de ver a discordância que há entre os biólogos sobre a questão da morte natural, em como escapa entre as mãos o próprio conceito de morte. O fato de, pelo menos, os animais superiores terem uma duração média de vida depõe, naturalmente, a favor da morte por causas internas, mas a circunstância de que alguns grandes animais e árvores gigantescas atingiram idades muito avançadas, até agora incalculáveis, anula tal impressão. Segundo a grandiosa concepção de William Fries, todos os fenômenos vitais dos organismos, e por certo também sua morte, estão ligados aos cumprimentos de determinados prazos, os quais se expressam a dependência de duas substâncias vivas, uma masculina e outra feminina em relação ao ano solar. Mas as observações sobre a facilidade e alta medida com que a influência de forças externas pode mudar as manifestações vitais quanto à sua ocorrência no tempo, particularmente no mundo das plantas, precipitando-as ou atrasando-as, embaraçam a rigidez das formas efêmeras e fazem duvidar, no mínimo, que as leis por postulado tenham vigência exclusiva. Para nós, o interesse maior relaciona-se ao tratamento dado ao tema da duração da vida e da morte aos trabalhos de A. Wilson. Desse pesquisador vem a diferenciação da substância viva em uma metade normal e imortal. Aquela mortal é o corpo no sentido estrito, soma. Apenas ela está sujeita à morte natural. Mas as células germinativas são potencialmente imortais, na medida em que são capazes de, em certas condições favoráveis, desenvolver-se num novo indivíduo ou, expresso de outra forma, podear-se de um novo soma. O que aí nos impressiona é a inesperada analogia com nossa própria concepção que desenvolvemos por caminho do universo. Weismann, considerando morfologicamente a substância viva, nela havia um componente fadado a morrer. O soma, o corpo sem o material responsável pelo sexo, e a hereditariedade, e o imortal, o plasma germinativo, que é útil à conservação da espécie e à procriação. Quanto a nós, não recorremos às substâncias vivas, mas às forças nelas atuantes, e fomos levados por duas espécies de instintos: aquele que pretende conduzir a vida, a morte, e os sexuais, que sempre buscam e efetuam a renovação da vida. Isso soa como um corolário dinâmico da teoria morfológica de Weismann. Mas a aparente concordância logo se desfaz quando vemos o que decide acerca do problema da morte, pois ele é distinção entre soma mortal e plasma germinativo e mortal é válido somente no organismo pluricelulares.
Nos animais unicelulares, o indivíduo e a célula de procriação ainda são a mesma coisa. Afirmo, então, que os unicelulares são potencialmente mortais, que a morte surge apenas nos metazoários e nos pluricelulares. Essa morte aos seres vivos superiores é certamente uma morte natural, por causas internas, mas não se baseia numa qualidade primordial da substância viva. Não pode ser aprendida como uma necessidade absoluta fundamentada na essência da vida. A morte é um arranjo de conveniência, uma manifestação de adaptação às condições de vida externa, pois, a partir da divisão das células corporais, em soma, plasma germinativo, uma ilimitada duração da vida individual se tornaria um luxo inconveniente. Interessante. Surgindo essa diferenciação nos pluricelulares, a morte se tornou possível e adequada. Desde então, a soma dos seres vivos superiores morre por razões internas após algum tempo, enquanto os protozoários permanecem imortais. Já a procriação não foi introduzida apenas com a morte, sendo antes uma qualidade primordial da matéria viva, tal como o crescimento do qual se originou a vida e a vida permaneceu contínua desde o seu início na Terra. Facilmente se constata que a admissão de uma morte natural por organismos superiores não nos auxilia muito. Se a morte é uma aquisição tardia dos seres vivos, instintos de morte existentes desde o início da vida da Terra, não entram mais em considerações. Os pluricelulares podem morrer por razões internas, devido às falhas em sua diferenciação ou imperfeições de seu metabolismo. Para a questão que nos ocupa, isso não tem interesse. Sem dúvida, uma tal concepção da morte também se acha mais próxima da maneira habitual de pensar do que a estranha hipótese de instinto de morte. E aí, alguma coisa? Chamou alguma atenção? Não chamou nada? Tranquilinho? Eu gostei muito, e é algo que a gente já vem discutindo Hum, sobre as várias e várias menções que a gente vai encontrar no texto sobre compulsão à repetição. Porque nesse texto do Freud, a gente vai perceber que ele vai trazer essa repetição não necessariamente como algo que se busca pelo prazer, mas o sujeito vai repetir certas experiências, certos comportamentos que são dolorosos, mesmo que não tenha necessariamente obtenção imediata de prazer. E eu acho que tipo, se adequa muito ao que a gente já vem dialogando sobre repetição. sim. E você vê que é uma repetição, uma repetição real, não é uma memória, né? É uma coisa, e toda repetição também ela é diferente. Toda repetição ele tem um pouco também de diferença, porque ele quer chegar naquela igualdade do primeiro prazer que teve, né? Muito boa observação. Muito boa observação. Deixa eu ver aqui qual é o tamanho desse. Vou chegar aqui nos dois aqui. A meu ver, a discussão que acompanhou as afirmações de Christmas não teve resultados decisivos em nenhuma direção. Vários autores retornaram ao ponto de vista de Goethe, para quem a morte era a consequência direta da procriação. Hartmann não a caracteriza pelo aparecimento de um cadáver, de uma parte que morreu da substância viva, mas a define como desfecho da evolução individual. Nesse sentido, os protozoários também são mortais. Nele, a morte sempre coincide com a procriação, mas é dissimulada por esta em alguma medida, já que todas as substâncias do genitor podem passar diretamente para o novo indivíduo. O interesse da pesquisa logo se voltou para a verificação experimental
em organismos unicelulares de alegada imortalidade da substância viva. Um americano, Woodruff, cultivou um infusório ciliado, uma paramécia, que se produz por cisciparidade, e acompanhou-se até a, nossa, sei lá, 3.029ª geração, quando interrompeu a experiência e, cada vez isolado uma das suas partes geradas, e pondo-as em água frescas. Cada vez isolando uma das partes geradas e pondo em água frescas. Esse remoto descendente da primeira paramécia era tão vivaz como o seu ancestral, sem qualquer indício de envelhecimento ou degeneração. Desse modo, se tais cifras estiverem valor demonstrativos, a imortalidade do protozoário pareceu demonstrável experimentalmente. Bom, então a gente pode parar aqui hoje, tá bom? E amanhã a gente continua. Bem? Vou parar a gravação aqui. Então, até a próxima, pessoal. Até